Estamos conectados aí, onde a gente gravamos vídeos, né? Gravamos lives, ficar feliz, até mesmo acontecer uma palavra de Deus para abençoar as pessoas. Nos tempos hoje tempos muitos maus, né? Onde as pessoas se entristecem por causa de qualquer coisa. O interessante aqui da gente trazer as lives, né? Os vídeos, é que a gente consegue fazer amizade, né? Consegue fazer amizade. E rede social hoje, acredito que todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma conexão. Quando não tem uma conexão, você vai num McDonald's, vai num cybercafé ou numa conveniência 24 horas, usar uma rede Wi-Fi. Em muitos lugares hoje, o que mais tem é rede Wi-Fi free, né? Para as pessoas se conectar, passar o seu tempo, mandar mensagem, fazer alguma coisa para se alegrar, né? Isso é muito bom, né? Também acredito que as coisas lá acontecem conforme você procura, né? E eu aqui hoje vim trazer uma live, né? Como os milagres são de Deus, as coisas acontecem praticamente todos os dias. O milagre, ele é mundial, mano. Não importa aonde que você esteja, o milagre, ele vai acontecendo. E Deus, ele vai trabalhando, Deus, ele vai habitando, Deus, ele vai modificando. Isso é muito interessante, mano. É interessante que a gente esteja sempre conectado com a palavra de Deus, né? Pra gente se fortalecer. E fortalecimento é somente nele, mano. Você pode buscar qualquer outro tipo de coisa aí, mano. Se não for Deus na causa, meu Deus do céu, você fica sempre parado e panguando. Nos tempos de hoje não dá pra gente ficar panguando. A gente tem que escolher o que é bom pra gente. E muitas das vezes, o que é bom pra mim não é muito bom pra você. E às vezes também o que é bom pra você não é bom para mim. Tem coisas que a gente começa a analisar e começa a ver. O milagre mesmo, ele é maravilhoso. Principalmente quando acontece em nossas vidas. Eu vou procurar aqui uma mensagem da palavra de Deus, onde as coisas acontecem todos os dias. Busca. Se você busca, as coisas chegam até você. Eu creio. Se eu não crer, quem que vai crer por mim? Eu tenho que fazer a minha parte, porque a salvação realmente ela é muito individual. Então, o que acontece aqui, né? Acontece, quanto mais você buscar a Deus, você vai se fortalecer. Você vai também, você vai também se enriquecer. Porque a palavra de Deus, ela é muito verdadeira. A palavra de Deus é uma palavra tão importante, porque você precisa carregar ela para a tua vida. Porque Deus, ele é bom demais. O tempo todo, ele nos abençoa, ele nos transforma, ele nos ajuda. Tem pessoas que não acreditam. Eu entendo o seu modo de ver hoje, de pensar. Há várias religiões, há vários pensamentos. As pessoas falam que viemos do macaco, um fala que viemos do Amargedon, um fala que viemos de cientistas, um fala que viemos de outro planeta, fomos expulsos de outro planeta e caímos aqui. Olha quantas teorias existem nesse mundo. Milhões de teorias. Mas cabe você ter uma só teoria. Que Deus, ele existe. Que Deus, ele mostra a importância e a grandeza de você estar na presença dele. Quando você usa uma Bíblia pela primeira vez, você abre o livro, você começa a ler e começa a não entender nada. Porque a Bíblia, realmente,
ela é difícil de se entender. Mas quando você começa a ler, começa a compreender, começa a entender, você vê que não é tão difícil. Dá para sobreviver. Dá para entender que a Bíblia, ela fala os nossos corações. Deus está sempre anunciando coisas magníficas, maravilhosas. Ele tem te livrado de acidentes, de doenças. Porque Ele faz isso, porque Ele nos ama. A partir do momento que Jesus, Ele vem, Deus envia o teu Filho, é para salvar o seu povo, é para salvar a mim, para salvar você, para salvar todos que se encontram nesse mundo, aqueles que se encontram perdidos, aqueles que se encontram viciados, aqueles que se encontram nas trevas. Deus, Ele não faz decepção de pessoas, não. Ele mostra a importância de nós estar seguindo esse Evangelho, que é a palavra de Deus. Se você pegar aqui agora, nesse momento, abrir a Bíblia, o que vai acontecer? Você vai abrir o livro da vida. Você vai ler sobre Gênesis. Quando você vê a primeira letra, criação do universo, criação do mundo. Ali você vai conhecer quem é Deus, quem é Jesus. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente queremos só praticamente versículos bonitos. A Bíblia tem bastante versículos bonitos. Tem. Eu vim aqui para falar da palavra de Deus, que é uma palavra viva, que é uma palavra verdadeira, que é uma palavra maravilhosa. E o trabalhar de Deus na minha vida é muito grande. Se eu estou aqui falando de Deus, é porque Deus, Ele já habitou na minha vida. É porque Deus já me transformou. É porque Deus já me abençoou. E ainda há de abençoar vocês também. É muito importante que a gente esteja sempre conectado com a palavra divina. A palavra de Deus, ela fala assim: vinde a mim, aqueles que estão tristes, aqueles que estão decepcionados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão humilhados, aqueles que estão decepcionados por alguém. As pessoas menosprezam as pessoas. As pessoas falam coisas que entristecem outras pessoas. O ser humano, ele tem totalmente falha. É muita falha. O ser humano, ele não é perfeito. O ser humano, ele é imperfeito. É por isso que Jesus vem para te moldar, para te transformar, para te ajudar, para te alimentar. E o melhor alimento aqui é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Qual é a importância de nós aprender da palavra de Deus? Você sabe qual é a importância? Pai, Filho, Espírito Santo. A sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela mostra quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Eu tenho levado o Evangelho para muitas pessoas. As pessoas precisam, as pessoas necessitam, as pessoas acreditam. Porque os dias, os tempos, eles são muito maus. Porque os maus costumes corrompem os bons costumes. Isso é bíblico, mas é verdade. Hoje, quantos amigos que você conhece hoje? Amigos, colegas, conhecidos que usam drogas? Quantos amigos, colegas, conhecidos que fazem assalto, roubam as pessoas? Quantas pessoas que um dia não fazia isso, não cometia isso, eram pessoas do bem, porque pularam de lado, porque elas mudaram de lado, porque elas foram para o outro lado, e muitas delas foram para o outro lado porque a amizade colocou ela ali, corrompeu aquilo que é bom. Vou falar um pouquinho aqui de uma experiência que é maravilhosa, que vocês vão ver como é verdade. O dinheiro, ele é a raiz de todo mal. Se você tiver muito dinheiro, a tendência é você querer mais, e não parar. É assim que é os gananciosos. Eles têm milhões e quer mais ainda. E se possível, ele quer até um pouquinho que você tem. Quer deixar você sem nada. Só ele ter o dinheiro. Isso aí já é do homem. Sabia disso? Isso aí já é desde a origem. Quando Adão e Eva, eles pecaram. O pecado, ele veio sobre as pessoas de todas as formas, de todas as maneiras. Não tem como você arrumar uma coisa que já está estragada. Deus tentou arrumar quando fez o dilúvio.
O dilúvio não arrumou nada. Simplesmente a continuidade continuou. Porque o homem, ele tem uma falha. O homem, ele é pecador. Foi por isso que Jesus, ele veio para salvar essas pessoas. Jesus, ele é a solução. Deus, ele é a solução. Porque o homem ou a mulher, ela não muda por causa de filho, por causa de marido, por causa de esposa. Ela não muda. Só quem pode mudar as pessoas é Deus. Eu falo isso por experiência própria. Deus, ele consegue mudar o seu coração. Deus, ele consegue fazer coisas que nenhum homem consegue fazer. O impossível, ele vira possível. Já parou para pensar por que isso? Por que é assim? Porque as coisas, ela realmente é assim. Tudo é para mostrar a importância que Deus, ele reina, ele viva, ele trabalha, ele transforma. O manifestamento da palavra de Deus é mostrado através de milagres, através de transformação, através de cura. Então Deus, ele é bom demais o tempo todo. Você precisa acreditar nele, você precisa crer nele, porque ele é a total liberdade, o total das verdades. Deus, ele é honesto. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Deus, ele é bondoso. Deus é paciente. Deus, ele tolera as coisas. Compara o Deus e compara o homem. O homem é intolerante. O homem não tem paciência. O homem, ele mata. O homem, ele rouba. O homem, ele comete adultério. O homem, ele cobiça a mulher do próximo. Ele cobiça o material dos outros. Ele tem desejo em ter as coisas, mas não quer trabalhar. Prefere roubar do que trabalhar. Não vou dizer que todo mundo é assim. Mas se você for começar a olhar 100% no Brasil, 80%, eu vi na televisão isso. 80% dos roubos, as pessoas são envolvidas. Aquelas que eram inocentes, aquelas que eram honestas, aquelas que eram humildes, têm participação por causa disso. Grande parte do roubo, isso é mundial. Sempre tem alguém participando. Existem pessoas honestas. Eu nunca roubei nada de ninguém. Eu nunca fui preso. Então eu sou honesto. E se você também nunca fez isso, você também é honesto. Honesta. Para vocês verem que existem pessoas honestas. Mas, falando da palavra de Deus, a gente vai abrir aqui, contar algumas histórias, alguns versículos, onde Jesus, ele transformava, onde Jesus, ele habitava, onde Jesus, ele fazia total diferença nessas vidas, nessas almas, nessas pessoas. É bom que a gente profetiza que você seja rico, que você seja alegre, seja feliz. Quer ser rico mesmo? Seja rico de saúde, que eu digo a vocês. Porque a riqueza acaba sendo rico, mas acaba não tendo saúde. Então você morre. Então é bom que você seja rico de saúde primeiro, porque a sabedoria que Deus vai te dar, você vai ser rico primeiro com a saúde, depois com a riqueza, porque as demais coisas serão acrescentadas. Deus fala isso. Confia em mim, confia nele, porque as demais coisas serão acrescentadas, abençoadas. Isso é maravilhoso. Então Jesus, ele chega como uma criança. Jesus chega, um milagre. O Espírito Santo de Deus habita naquela mulher, Maria Madalena, e ela acaba engravidando. E esse é o menino chamado Jesus. E quando ele nasce, José, que é o seu pai, fica surpreso. Porque como é que pode uma mulher ser, sem eu ter se relacionado com ela? Ele não compreendia, ele não entendia como que isso pôde acontecer. Mas aconteceu. Então, José estava praticamente triste, transtornado, alucinado, em pensamentos. Ele queria até largar a esposa dele, a mulher dele, que ele iria se casar. Ele queria um compromisso sério com ela. Então ele ficou em pensamentos, em pontos de largar aquela mulher. Mas aconteceu que Deus enviou um anjo, e o anjo falou com ele. É o Espírito Santo de Deus que habitou naquela mulher. É um milagre.
Jesus é um milagre, aquele menino é um milagre. Então José, ele ficou mais calmo, ele ficou feliz, ele não estava mais preocupado, porque ali era um milagre. Ela era uma virgem, então aconteceu de engravidar. E esse menino seria Jesus Cristo, o Messias, o enviado, aquele que João Batista, aquele que Moisés, aqueles que professa que tinha falado que viria um homem que batizava em espírito, em verdade. Viria ainda um homem que era mais do que os profetas, porque seria o Filho de Deus, Jesus Cristo. Para vocês verem que isso já era falado bem antes que Jesus viesse. Então ele veio, ele transformou, ele habitou, ele mostrou a importância de nós estar vivendo esse evangelho, estar nessa caminhada. É maravilhoso que a gente aprenda essas coisas. Senão, a gente fica como muitas pessoas aí. Como que veio Jesus? Teve relação o pai dele e a mãe dele? Não. Ele foi totalmente um milagre de Deus. Porque ele morreu por nós. Por mim, por você que está me assistindo. Ele morreu por nós. Quem daria o seu filho para morrer? O que ele sofreu? O que ele passou? Você aguentaria? Você passaria? Ele foi cuspido. Ele foi humilhado. Arrancaram carne do corpo dele. Deram vinagre para ele beber. Fora as outras humilhações. Ele foi negado. Ele foi abandonado. Ele foi traído. Ele foi vendido. Ele confiou nos seus próximos discípulos. Ele confiou nos seus soldados. Jesus, ele faz soldado aqui. Ele me fez soldado, me fez um mensageiro. Se você é cristão, você também é um mensageiro. Você também é um soldado. Jesus Cristo, ele é o maior influenciador do mundo. Sabe por que eu falo isso? Quantos cristãos você conhece? Mesmo aqueles que são afastados. Quantos cristãos que você já viu na tua frente do dia que você nasceu até hoje? Milhões. Então podemos falar que Jesus Cristo é o maior influenciador de toda a história, de todo o mundo. Por isso que é chamado o melhor do mundo. Jesus já habitou na sua vida quantas vezes? Quantos milagres você já teve na rua de não ser assaltado? De você estar doente, a sua mãe, o seu pai ou o vizinho, alguém orou por você e você curou sem estar precisando ir ao médico. Acredita em milagre? Acredita nisso? Então confia mais em Deus, permanece nele. Vai para a igreja, louva, agradece, conta os seus testemunhos. É bom, as pessoas se fortalecem, mas nunca conta um segredo para um pastor e nem uma pastora. Sabe por que eu falo isso? Porque o ser humano, ele é falha. Ele é falha. Quer contar as coisas? Conta para Deus. Conta para Jesus. Porque ele jamais vai falhar com você. Sabia disso? E como é que vem a resposta? Através de uma pregação, através de uma leitura, através de uma pregação, através de um louvor, através de uma parábola, através de um filme. Deus não deixa o seu filho à toa. Deus não deixa o seu filho encostado. Deus, ele fala com você. Só que aí você tem que estar com as orelhas abertas, tem que estar com os olhos cravados na Bíblia, para você não ser enganado. Tem coisas que faz sentido. Eu falo isso porque quantas vezes eu já fui enganado porque eu não lia as Escrituras? Quantas vezes você assiste uma coisa na televisão, você vê que não é Bíblia, não é Deus falando, é a pessoa que está falando, não é Deus. Assistimos isso, vemos isso todos os dias na televisão, na internet. As pessoas usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar ibope, para ganhar fama. Fazem isso porque não tem amor às vidas, não tem amor a si próprio, não tem amor a ninguém. A palavra de Deus não está falando que você vai ficar rico, não. Me mostra aqui aonde que tem isso, que você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Me mostra aqui. Jesus, ele vem para te salvar. E Deus, ele vem para te julgar. Salvação e juízo. Então,
Não está falando aqui em riqueza, não. As pessoas ficam ricas sim, porque as demais coisas serão acrescentadas. Se você trabalha, você vai ficar rico. Deus vai te abençoar. Se você faz algo extraordinário, você tem saúde, você fez, Deus te abençoou. Você pode ficar rico sim, mas a Bíblia fala que você vai ficar milionário, vai ficar rico. Eu quero saber aonde que está isso aqui, porque eu não vejo. Eu não vejo isso. Como que você pode ir para a igreja e se vai ficar milionário e rico? Tem coisas que as pessoas falam na internet, ou até mesmo pastores falam isso, é mentira. É mentira. Quantos cristãos você conhece que não é rico, não é milionário? Mas quantos também fazem isso para enganar você, para enganar a tua mente, para tirar de você o que Deus te deu? Já vimos isso em televisões, pessoas na internet falando: dá a sua casa, dá o seu carro, dá todo o seu dinheiro que você vai morar no céu. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Você não vai para o céu, porque Deus, Ele não está pedindo nada. Aí você está ouvindo o homem dizer isso. Já não é mais Deus. Me mostra aqui aonde que tem que Deus pede tudo isso para você. Não existe na Bíblia essas coisas. Não tem. Deus só quer que você reconheça que Ele seja o Criador, o Salvador. Só isso. Eu já li a Bíblia. Não está falando nada dessas coisas que as pessoas falam na internet aí, não. Cara, para você ser salvo realmente hoje, se você for analisar, o que precisa para ser salvo? Santidade. Santidade. Precisa você conhecer o Evangelho, precisa você ler da Palavra de Deus, precisa você estudar a Bíblia, precisa você viver. Aqui existe 10 mandamentos da Palavra de Deus, onde ele fala que tem que respeitar a sua mãe, tem que respeitar o seu pai, porque eles que te fez, que te criou. E também fala dos 10 mandamentos aqui, que você não pode roubar, você não pode matar, você não pode cair em adultério, você não pode cobiçar nem a mulher do próximo, nem as coisas dos outros. Tem 10 mandamentos, se você se enquadra, você vai para o paraíso, você vai para o céu. E se você não enquadra, para onde que você vai? É assim. Então Jesus, quando ele vem como menino. E mesmo como ele era menino, muitos reis já queriam matar ele. Muitos reis já queriam acabar com a vida dele, porque sabia que ele era a promessa. E a promessa, quando ele vem, é para salvar toda a população. A promessa, ela vem para salvar o mundo que está perdido, que está triste, que está angustiado, que está decepcionado, que não vê mais uma solução, uma salvação. Então Jesus, ele vem para esse só propósito: salvação. E Deus, ele faz a outra parte. Olha, eu acho tão lindo a palavra de Deus, a Bíblia, porque ela nos mostra a importância da gente seguir esse evangelho. Evangelho verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. É tão bacana a gente ouvir isso, porque existe um Deus que totalmente Ele me ama e Ele ama você. E jamais Ele esqueceu por nós. Jamais. Ele é bom demais o tempo todo. Ele é abençoador. Ele é galardoador. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. O que estamos passando, Deus sabe tudo. Isso é bom demais. O milagre vem dele. É interessante que a gente sempre esteja conectado com a palavra de Deus, porque ele vai sempre nos abençoar. Então Jesus, ele vem como menino, como eu tenho falado, e ele vai crescendo, né? E ele é a promessa. E quando ele cresce, ele forma discípulos, né? Ele trabalha, ele tem um trabalho, ele é carpinteiro e tem uma profissão. Para vocês verem que Jesus, ele já não era vagabundo. Ele gostava de trabalhar e mostrava a importância de trabalhar. Porque no começo ali,
Adão e Eva, eles pecaram, viver do seu próprio suor. Então, Adão já tinha que trabalhar. Então, Jesus mostrava a importância dele, mesmo sendo filho de Deus, tinha que trabalhar. Todos têm que trabalhar para ter o seu sustento, para ter seus bem-querer, para ter as suas coisas. Isso é comum, é normal. Além de trabalhar, ele tinha que pregar da palavra de Deus, como muitas pessoas fazem hoje. Hoje aqui eu sou um mensageiro da palavra de Deus, onde Deus ele habita na minha vida, habita na sua vida, onde ele transforma. Então Jesus ele formou discípulos, e aqueles discípulos que ele formou levaria o evangelho, além de lhe ensinar a cura, espantar demônios, a multiplicação em nome de Deus. Então tudo que Jesus fazia, ele fazia em nome de Deus, não fazia no nome dele, porque ele sabia que tudo que é em nome de Deus seria abençoado, multiplicado, transformado, restaurado, porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. Então Jesus, ele já vem e ele já faz um milagre. Ele cura as pessoas. Além dele curar, ele vem transformar as pessoas. A multiplicação ali, quando as pessoas estavam com fome, ouvindo da palavra de Deus, ele não queria mandar ninguém embora, porque as pessoas estavam cansadas, já estavam 3 dias ali, ouvindo da palavra de Deus, recebendo a cura. Então ele pergunta se alguém tinha comida, e algumas pessoas ali falam, aqui tem pães, peixinhos, era 5 pães, 3 peixinhos, 2 peixinhos, e ele vai, começa a multiplicar ali. Todos comem, todos saem com barriga alimentado e vão para casa feliz. A multiplicação foi em nome de Deus, porque ele tinha fé, ele acreditou, e ele tinha total poder, porque Deus autorizou em nome dele. Para você ver que Jesus não fazia nem em nome dele, fazia tudo em nome de Deus. Então ali você já via o milagre acontecendo na multiplicação. As pessoas que estavam enfermas estavam sendo curadas. As pessoas que estavam sendo doentes, eram saradas. Aquelas que estavam com demônio endemoniada eram libertadas. Então cada um acontecia uma história. E Jesus estava sendo famoso, conhecido por todos. Por toda a Judéia, pela Galileia, por onde ele passava. Já estava tendo muita influência, e influência muito boa. Isso é maravilhoso, a gente ouvir que existe influenciador que leva a palavra de Deus. Hoje aqui mesmo eu sou um influenciador. Eu sou um mensageiro que leva a palavra de Deus, o evangelho. Falo de Jesus, falo dos milagres. Então Jesus, ele já ia curando, ele ia transformando, ele ia moldando as pessoas. E as pessoas que viam aquilo começavam praticamente a segui-lo. Via que vale a pena seguir ele, porque ele abençoava as pessoas. E o que era perfeito, o que era bonito, as pessoas queriam também. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o pão da vida. É uma verdade, uma realidade. O que fala ali em Gálatas 5:1? Gálatas 5:1 fala assim: vamos ficar firme na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha, se você aprendeu sobre essa palavra de Deus, se você está com Jesus na tua vida, você não é mais viciado em nada. Você foi liberto. Você é uma pessoa livre para amar, para adorar, para perdoar, para ter uma vida feliz com Cristo. Isso é fundamental. Então Jesus, ele cura Lázaro, ele cura a filha de Jairo, ele vai curando todo mundo, o menino endemoniado. Quantas pessoas ele curou? Os cegos, Zaqueu. Jesus, ele vai habitando. E a transformação vai acontecendo. As pessoas vão sendo salvas, as pessoas vão sendo iluminadas, as pessoas têm uma nova vida. E acontece o batismo, e as pessoas começam a ser batizadas. As pessoas veem que Jesus, ele faz o extraordinário. O que Filho de Deus faz, ninguém pode fazer.
Ele veio sem nenhum pecado, ele morreu também sem nenhum pecado, inocentemente. Não tiveram misericórdia dele, quiseram matar ele. Aqueles que ele veio tentar salvar, o mataram. Tentaram blasfemar, mentir. Tudo que ele fazia era em nome de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele fazia as coisas por amor a nós. Porque nós precisaria ser salvo. Quem quer ser salvo? Quantas pessoas estão cometendo o pecado, fazendo as coisas erradas e não querem ser salvo porque estão do lado errado? Mas por que elas fazem isso? Porque elas não pensam numa consequência, elas não pensam num próximo, ela não pensa num país melhor, ela pensa no momento dela, no que ela está passando. Então Jesus é totalmente diferente de qualquer tipo de pessoa. Jesus, eu posso dizer a você, o que ele é na minha vida, grande é o Senhor. Porque o milagre que ele faz, ninguém pode fazer. Então Jesus, ele vem para salvar essas pessoas. Vem curar ela, vem transformar elas, vem modificar ela. Porque as pessoas necessitam dele. Mas quando é que as pessoas vão acordar? Quando é que as pessoas vão olhar que Jesus, ele veio, ele morreu e ele ressuscitou? As pessoas não acreditam em Deus. Eu andei conversando com o pessoal, eles acreditam em Amargedon. Japonês mesmo, grande parte deles acredita que nós viemos do macaco. Eles falam que viemos do macaco. Eles no zoológico mesmo tem um papel ali com um formato que viemos do macaco. Como nascemos nós humanos? Japonês tem essa teoria, esses pensamentos. Japonês, eles pensam nisso, mas eles não pensam que foi Deus. Mas hoje, graças a Deus, muitos japoneses estão virando cristão. Tem muitos japoneses que estão virando testemunha de Jeová. Eles estão começando a conhecer a verdade. Eles estão começando a conhecer quem é o Deus verdadeiro. Porque a vida inteira eles eram budistas. Eles aprenderam praticamente sobre o Buda. Eles não aprenderam sobre Jesus. Ninguém ensinou eles sobre Jesus. Eu mesmo, quando eu era pequeno, ninguém me ensinou quem era Jesus. Como que eu aprendi? Aprendi aos 26 anos. Quando alguém que eu amo me incentivou a ir para a igreja. E eu vi que Jesus, Deus, já tinha na minha vida trabalhado, me libertado, me abençoado, sarado também. Então a vida, ela é um processo. Hoje a pessoa fala que não quer Deus, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela vai começar a querer. Todo mundo passa por isso. Todo mundo um dia vai estar na presença de Deus, vai conhecer Jesus. Tem aqueles que vão permanecer e tem aqueles que vão sair. Existe. A palavra de Deus, ela fala que chegará um dia que até mesmo aqueles que conhecem a Cristo, que estão na igreja, eles vão negar a Jesus, vão negar a Deus. Eles vão para o outro lado, porque eles vão temer o pior que vai acontecer. A turbulência, a tribulação, ela vai chegar. Mas antes que chegue esse dia, o povo de Deus, ele será arrebatado. Porque Jesus, ele virá num piscar de olhos. Quando você pensar em piscar o seu olho, ele já levou a igreja, ele já levou o teu povo e tirou todos que ele ama daqui, que confiou nele. Agora me pergunta você, quem é que vai para o céu? Tem pessoas aí fora que falam que vai para o céu, porque fazem coisas boas, porque ajudam o próximo. Isso é muito bom. Mas eu vou dizer para vocês, quem é que vai para o céu aqui nessa live? São aqueles que lê a Bíblia, são aqueles que representam a Cristo, são aqueles que vivem o Evangelho, são aqueles que vão para a igreja, aprender de Pai, Filho e Espírito Santo, a sã doutrina. São aqueles, aqui tem 10 mandamentos, é aquele que não mata, é aquele que não rouba, aquele que não cai em adultério, aquele que não cobiça a mulher do próximo, aquele que não cobiça os desejos de ter coisas que não é dele, aquele que respeita o papai e a mamãe. É esses que vão para o céu. Todo mundo fala que é filho de Deus. Esses dias mesmo, eu
trabalho com uma pessoa, não gosto de citar nome, ela falou pra mim que ela é filho de Deus. Realmente eu falei, é verdade, você é filha de Deus, mas no dia de subir, você acha que você vai subir fazendo o que você faz? Não vai. Aí eu falei pra ela, aqui na Bíblia, a Bíblia fala, só é filho de Deus aquele que segue Cristo, que vive o Evangelho. Cristo não fala, vinde a mim, aqueles que estão cansados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão decepcionados, aqueles que estão daquele jeito. Por que ele fala isso? Porque ele quer salvar. E se você não chega até Jesus, como é que você vai ser salvo? Como que vai ser salvo se você não conhece Cristo? Eu só conheço Deus, tá bom. As pessoas pensam nisso. Vou fazer a bondade, já tá bom. Se fosse assim, Jesus, ele nem daria a sua vida. Primeiramente, se fosse tão fácil assim, Jesus, ele nem viria para cá. Ele não viria. É isso que as pessoas não compreendem e não entendem. As pessoas estão tão acostumadas em ouvir coisas que é mentira. Você acha que o Filho de Deus, ele passou o que ele passou para morrer por nós e não acontecer nada? Cara, eu vou dizer a você, o que Jesus passou, ninguém vai passar. Disso, eu tenho certeza que eu estou falando. Se Jesus ele veio, era para propósito de salvar cada um de nós. Senão ele não viria. As pessoas falam que a bondade vai para o céu. Eu digo a vocês, só dá para ir para o paraíso se tiver todo esse processo. É verdade. Mas não tem como eu convencer o homem, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala que o homem não convence o homem. É só Deus consegue mudar o homem. Você pode tentar de todas as formas. Você não vai conseguir nem mudar o seu filho. Se não for Deus. Às vezes os filhos, eles passam por lutas, dificuldades. Eles só caem na real quando acontece o perigo. Aí eles vão lembrar, meu pai tinha me alertado, tinha avisado, eu não ouvi. Precisa sofrer para aprender. A palavra de Deus é assim. Quando é que a pessoa dá valor? Quando ela sofre. Se não vem no amor, você vem na dor. As pessoas vão para o caminho da cristã sem braço, sem perna, precisando, aliás, de tudo isso. Às vezes está numa cirurgia, quer viver e clamam a Deus. Mas rapidamente esquece dele também, depois que Deus o abençoa. Tudo é assim. A palavra de Deus, ela é tão verdadeira. Quem vai ficar? Aqueles que não acreditam. Aqueles que acreditam vão todos subirem. O meu irmão fala que nós viemos do Amargedon. Ele fala isso pra mim, Dudu. Viemos do Amargedon. Falei, ah é? Fomos expulsos de outro planeta. Se eu falar de Deus pra ele, ele não acredita. Não tem nem como eu discutir com ele. Jesus não gosta de discutir com ninguém. As pessoas discutem como fosse política e futebol. Quem discute, tá todo... Jesus, ele foi sábio todo minuto, a todo segundo, a todos os dias. Porque ele entra de um jeito, ele sai de outro. Ele entra numa mansidão, numa paz, numa tolerância, numa alegria, numa verdade, numa honra, numa glória, numa justiça. E sai da mesma forma. Porque ele sabe lidar com situações. Quando você vê um cristão brigando na internet, pastores famosos, qualquer um deles que seja, não existe mais Deus ali. Põe na sua cabeça isso. Quando você vê um cristão começando a publicar coisa de outro cristão, que ele está fazendo, você acha que isso está levando ele para o céu? Está levando ele mais para o inferno? Porque ele está manchando mais a imagem de Cristo, e aqueles que vê aquilo ali não vai mais querer aceitar Jesus. Para que eu vou aceitar Jesus se eu estou no mundão? O cristão está fazendo pior do que eu. Aí está a questão que as pessoas não entendem na internet. Sai compartilhando brigas, coisas feias, coisas erradas. Tá todo mundo perdendo a salvação. Tá todo mundo indo para o inferno. Tá todo mundo perdendo aquilo que era grande, glorioso, o que conquistou em 10 anos, 20 anos, 30 anos.
Quem faz discussão é as pessoas. E muitos pastores aí falam que Deus está falando isso, falando aquilo, está falando isso. Não! Deus não está nem habitando ali. É as pessoas que estão falando os que elas acham, o que elas pensam. Deus não! Existem milhões de pessoas falando que Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, Deus está falando... Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia, quando você lê ela, você tira versículos, você abre ela e você vai ver, pô, o profeta passou por isso, eu não vou passar por isso. E dali vem um entendimento, para você entender que, nossa, Deus falou através desse profeta, sim. Agora você mal entra numa live, entra num vídeo, Deus falou isso para você, Dudu, agora. Não, tem coisa aí, tem coisa aí. A pessoa nem te conhece, nunca te viu, e Deus já tá falando, Dudu, Deus tá falando para você agora que vai acontecer isso, isso. Não, opa, você tem que vigiar isso aí, tem que prestar atenção. A minha esposa me disse ontem que o diabo também, ele abençoa as pessoas. Ele dá as coisas, mas ele tira. Quantas pessoas você conhece que o diabo, ele já deu tudo e arrancou a vida? Milhões de pessoas. Só olha você olhar político. Começa com político. Entra de um jeito e sai de outro. Transformado. Deus, ele está com aquele que reconhece, aquele que vive. Jesus, ele há de salvar. A pessoa tem que entender uma coisa. Deus e Jesus, tudo bem, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que Jesus veio para salvar as pessoas? Se fosse assim, ele nem viria. Como eu acabei e falei quase agora. Você acha que Deus está habitando nessas pessoas aí? Tá nada. Eles querem saber de dinheiro. Eles querem saber de fama. Eles não estão nem aí para Deus. Eu tô te falando. O ser humano, quando começa a subir a altura, a loucura, tudo isso aqui. Ele usa o nome de Deus em vão para manipular, para ganhar as pessoas. Dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo mal. É verdade. Quantas pessoas você conhece que mata uma a outra por causa de dinheiro? Conheço um monte que já fez isso. Realmente é a raiz do mal. O dinheiro é bom para aquele que usa bem do dinheiro. Para abençoar alguém, para comprar a roupa, pagar suas contas. E quando você tem demais, você fica tão ganancioso. Eu conheci muito amigo meu que matou o pai, que matou a mãe, que matou o irmão. Por causa de dinheiro, de terreno. Eu vi na televisão outro dia, eu desacreditei. Um amigo meu de infância deu mais de 30 pauladas na cabeça do pai dele. Por causa disso aqui. A mãe, a nora e o filho fez com o pai dele. Quando eu vi, meu Deus do céu, eu conheço essa pessoa. Da minha quebrada. Pra vocês verem, o filho cria o pai. Tantos anos. Estudamos juntos. Mas por que fez isso? Subiu para a cabeça. O amor de muitos esfriarão, como Jesus tem falado na Bíblia. Chegará o dia que filho matará pai, pai matar filho, e assim vai. Esposa mata marido, marido mata esposa, um vai matando o outro. Isso já acontece. É mais um cumprimento da palavra de Deus. Por isso que esse evangelho que as pessoas na internet falam aí, eu não acredito mais em nenhum. Não acredito mais não. Antes eu acreditava porque eu não lia a Bíblia. Eu não lia a Bíblia, eu acreditava. É verdade. É verdade. Agora, meu Deus do céu, mano. Você dá pra contar no dedo quantos pastores estão falando a verdade. Eu nem vou aqui citar nomes, porque é muito feio. Jesus não quer que ninguém abra uma contenda com o outro. Não. As pessoas conhecerão a verdade, porque a verdade nos libertará. Isso fala em Gálatas 5:1. Abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia. Vamos ali. Em Gálatas 5:1. O que ele fala? Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue. Muito sentido, sim. A palavra de Deus, ela é muito verdadeira. Quantos conhecem a Cristo? Quantos o deixou? Eu creio num Deus que é abençoador. Eu creio num Deus
que é galardoador. Eu creio num Deus que ama o teu filho. Eu creio num Deus que é vivo. Não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, o que acham. Deus tem que achar o que você é, já era. Não vim aqui na internet para ganhar like, dislike, comentários. O meu maior crédito é com Deus. Não espere coisas das pessoas. Espere de Deus, porque é Ele que vai te salvar. É Ele que vai te ajudar quando você está na sua casa chorando, quando você está triste, quando você está angustiado, decepcionado. Se for alguém, vou estar aqui dando um exemplo. Quando você briga com a tua esposa, briga de casal, uma coisa que acontece muito. Se você fala para um amigo, ele fala, separa! Arruma outra! Vamos no puteiro! Vamos numa boate! São a primeira coisa que as pessoas falam. Quantos falam? Persevera, irmão. Continua firme. Briga de casal, uma coisa que acontece, é normal. Cara, dificuldade, ela vai vir. Jesus passou por lutas. Principalmente com seus próprios discípulos. Quando ele foi traído, quando ele foi negado e quando ele foi abandonado. Jesus, ele escolheu aqueles que ele gostou. Que seguiria o evangelho, levaria o evangelho. São soldados, são escolhidos. Não era qualquer pessoa, não. Tem gente que acha que era qualquer pessoa. Não. O cumprimento da palavra de Deus tinha que ser os discípulos, os 12. Até mesmo Judas. Ele vendeu Jesus? Ele vendeu. Confesso. Ele se arrependeu? Não. Se ele tivesse arrependido, ele estava no paraíso. Quem se mata, está no paraíso? Me fala uma coisa. Quem tira a sua própria vida, está no paraíso? Deus fala o seguinte. Aquele que é conhecedor da palavra de Deus, que tira a sua própria vida, ainda vai passar pelo juízo final. Agora, aquele que não conhece a Deus, ainda terá uma chance ainda, mesmo sendo um suicida. Está na palavra de Deus isso. Ainda terá uma chance. Porque todos vão passar pelo juízo final. Todos. Jesus vai salvar. Mas Deus vai julgar quem fica e quem vai. Se a passagem fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, todo mundo que vai subir não, mano. A maioria já está praticamente se envolvendo com o outro lado e não quer Deus não, mano. Quantos você conhece que não querem Deus? Não querem. Xinga você quando fala de Deus. Te humilha, te menospreza. Taca em você água. Fala o que for. Fazem até macumba para acabar com você. E você acha que um desses quer ser de Deus? Tem que vigiar. Eu sei que Jesus, ele salva qualquer tipo de pessoa. Se a palavra de Deus falou que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, existe aqueles que vão negar a Cristo novamente. Existe aqueles que vão deixar de ser cristão. Eles vão ser enganados pelos anticristo. Vão ser enganados, mesmo aquele que lê, aqueles que olha, mas não vigia, mas não tem santidade. Pode ler, pode olhar, mas aonde está a santidade? Cara, é tanta coisa que se você for olhar, você olha assim, meu Deus do céu, a pessoa que conhece a Deus hoje, a pessoa que vive o evangelho, ela vai trair Jesus novamente? Vai. Tá na Bíblia. Deus, ele há de anunciar o dia, mas ninguém sabe. Nem o Filho Jesus sabe quando será o último dia aqui. O Filho fala isso, é só o Pai que sabe. Se o Filho fala essas coisas, que é Jesus Cristo, só Deus sabe o grande dia. Ele não falou na época de Noé, quando seria o dia? Noé constrói a arca. As pessoas xingavam Noé, humilhava, menosprezava, caluniava, tiravam sarro. Noé era temente a Deus. Eu vou ouvir o que Deus está falando. Eu vou construir essa arca. Não importa o que as pessoas pensam. Mas no dia que deu o dilúvio, Noé, por favor, abre a porta, estamos morrendo. Noé, por favor, meu filho está morrendo, minha mulher está morrendo. Quem eu amo está morrendo. Por favor, a arca é grande, dá para todo mundo aqui entrar.
Você acha que Noé iria desobedecer a Deus? Porque quantos dias demorou para construir a arca? Quantos dias? Graças a Deus, Deus sarou aqueles que estavam ali dentro. Eu creio, porque o Deus estava liberto, estava curado, estava sarado. Só foi a família de Noé que ouviu. As noras, os filhos, as esposas, a esposa, né? É uma só, né? Então ali, realmente, não tinha como Noé nem abrir a arca, porque Deus ele já lacrou por fora. O cumprimento da palavra de Deus era que só a família dele e os animais se salvassem. Só. Mas ninguém. As pessoas podiam chorar, clamar ali. Deus não deixaria entrar. Não deixaria. Porque quanto tempo foi pregado do Evangelho? Quanto tempo foi pregado? E quanto tempo a gente está falando de Jesus? Eu comecei minha caminhada com 26 anos. Hoje tenho 44. Quanto tempo eu estou falando de Jesus? Quantas pessoas morreram falando de Jesus? Vai chegar o dia que ele vai vir. Vai acontecer de novo. Vão procurar as igrejas? Vão procurar pastores? Vão procurar eu? Cadê o Dudu para falar de Deus para mim? Deus, ó, Jesus já arrebatou seu povo. Vai acontecer novamente a mesma coisa. E as pessoas, elas não aprendem. Sabe por que não aprendem? Quando Adão, ele comeu a fruta do conhecimento, já trouxe praticamente o orgulho, o egoísmo, a maldade, o pecado, trouxe tudo que é mal. Trouxe. Mas Jesus veio para nos aliviar, nos libertar e nos salvar. Opa, eu tenho de sabedoria. Jesus veio para aquele propósito. Salvar, arrumar a minha vida, ajustar a minha vida. Se eu estou em pecado, eu tenho que sair do pecado. Eu tenho que sair do vício. Eu tenho que largar tudo que é mal. E ir para a luz. Começar a crescer os frutos. Começar a progredir. Cara, é tanta mensagem da palavra de Deus que eu queria falar aqui. Meu Deus do céu, é tanta mensagem. Eu não sou pastor, não. Eu sou aqui um mensageiro de Deus. Mensageiro. Porque eu falo da Bíblia, do Evangelho. É sempre anunciado o Evangelho. Então Jesus, o que ele fez já foi ajudar a mim, ajudar você, ajudar as pessoas. Agora o reajuste é você. Deus, Jesus não força ninguém a nada. Ele não força. Tem pessoas aí que forçam a pessoa a ir para a igreja. Já não é de Deus, para com isso. Confia só uma vez. Não quer ir? Parte para a próxima. Vai convidando. Porque você está fazendo o ID. Convidando é só uma vez. Não quer ir? Tudo é espontâneo por amor. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala de amor. De amor. Vinde a mim. Quando está apaixonado, está amando. Quando está aflito, quando está triste. É por amor a Deus. Amor a Jesus. Não o vizinho sacudindo. Vamos, 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 vamos. Isso vai irritar a pessoa. Tem coisas que faz sentido. É muito importante a palavra de Deus, porque a gente vai aprendendo como Deus ele vai trabalhando na nossa vida. Tem que pensar em você muito. Sabe por que eu falo isso? Porque a salvação, ela é individual. Se você pensar no próximo, esquecer você, você vai ficar. Vocês vão ficar. Aí o que você fez todo esse tempo é perdido. Tem coisas que faz tanto sentido, mas a gente desaprende porque não vigia, porque não vive, porque não vai na igreja, porque está cansado. Aí você perde a sua salvação. De profeta da palavra de Deus. Como que Moisés morreu? O que ele passou? Por que as pessoas ali esqueciam de Deus rápido? Moisés também, ele falhou. Porque não foi um bom para conduzir ali as pessoas. Porque ele subia no monte para orar. As pessoas já adoravam os deuses de imagem rápido. Por quê? Moisés não vigiou não, mano. Para vocês verem. Não precisa ninguém errar
o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, alguém na tua igreja errar, para você aprender. Aqui todos já erraram, aqueles que reconheceram, aqueles que estão no paraíso. Então eles já nos mostram a importância de estar vigilante. Se você não vigiar, você vai ser mais um. E eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, né? De vez em quando é bom a gente uma baladinha, uma cervejinha. Depois a gente pede perdão. Olha, aí eu vou entrar numa mensagem. Um dia o pastor falou pra mim assim, né? Numa igreja onde eu congreguei. A carne é fraca. Eu falei, é? Então isso aí é uma desculpa para você cometer qualquer coisa de pecado. A carne, ela é falada que é fraca. Mas Jesus esteve no deserto. Escuta só. Jesus, ele foi tentado 40 dias. Ele estava com fome, ele estava com sede. Aí o diabo falou para ele assim: Jesus, eu tenho aqui palácios, eu tenho aqui riqueza, eu tenho aqui tudo que você precisa para comandar um país. Ajoelhe-se a mim, que eu te dou tudo isso aí. Negue o seu Deus. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber água no deserto. Ele tinha de sabedoria, o que Deus tinha para ele era grande, era extraordinário. Opa! Não quero nem saber do diabo, porque isso aí é passageiro, é momentâneo, vai me levar para o inferno. Então ele já negou ali que não quer. Eu não quero isso. Não vou negar o meu Deus, o verdadeiro e vivo. Então Jesus já teve sabedoria, porque ele fala que nem só de pão viverá o homem. É Bíblia, mano. É espiritual, esse alimento. Então, o diabo, ele, mais uma vez, foi até Jesus e de novo levou ele num lugar bem alto ali. Tá vendo isso aqui embaixo? Pode ser tudo seu. Negue a Deus. Ajoelhe-se a mim. E mais uma vez não. Mesmo cansado, com fome, tinha uma sabedoria. Não, eu não quero não. E mais uma vez o diabo falou assim: ele é tão sujo. Pula daqui para baixo, Jesus. Pula. Pula que lá embaixo vai ter anjos. Eles vão te segurar e você não vai se machucar. Se é um cara que não entende a palavra de Deus, acaba pulando, acaba se vendendo, acaba pegando material. Era assim aquele povo ali no deserto. Rapidamente dava as costas para Deus. Deus abençoou com o maná dos céus. Não faltou comida, não faltou alimento. Então, você vê aí as diferenças de Jesus e daquele povo. Olha só. Jesus é o Filho de Deus, eu entendo, compreendo. Mas o que eu quero dizer para vocês? É importante que a gente espelhe na vida de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Se ele tivesse pulado lá embaixo, o que ia acontecer? Ele ia morrer, ele era em carne, ele ia se machucar, ia se quebrar todo, ele ia sentir dor. Iria desagradar a Deus, porque ele ouviu o outro lado. Você entendeu? E Jesus ainda fala que nem só de pão viverá o homem. Precisa. Quantos ricos na televisão você conhece, famosos, youtubers, que caem numa depressão, sai fazendo vídeo, chorando, não sei o que lá, passando maior vergonha, tem dinheiro, tem casa, tem palácio, tem tudo. E por que fica na internet chorando? Depressão. Não tem Deus no coração. Tá um vazio. Esses são pratos cheios do diabo. De usar, se mata. Acaba com o sofrimento. Bebe um veneno, pula daí. Você entendeu a diferença de você ter Deus e não ter Deus? E Jesus ainda fala assim: eu venci o diabo. Eu venci. Mas ainda há dele voltar novamente. Ele vai voltar. Então, esse mundo é um mundo sem paz. Você vence a primeira, mas na segunda ele vem de novo. Ele vem de novo. Ele não para de vir. Por quê? Porque ele já manda nesse mundo aqui. Deus, quando expulsou ele lá de cima, foi para dominar esse mundo.
Ele domina no mundo, mas não domina na vida de ninguém. Não pode tocar na alma. Isso aconteceu com quem? Aconteceu com Jó. Deus autorizou que ele fizesse tudo com Jó. Autorizou. Que matasse os filhos, tudo. Mas não tocasse na vida de Jó. Deu doença, tirou tudo, deixou ele pobre. Os amigos já abandonou ele, esqueceu dele. A própria mulher amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó com Deus, ele era temente a Deus. Então, já teve mais um na palavra de Deus para mostrar a importância de confiar em Deus, de estar com Deus. Porque será glorioso o seu dia lá em cima. O seu nome vai estar no livro da vida. É, Rafael, eu creio. O que você faz para Deus é maravilhoso, é grande, é espetacular. Então, pode usar, amor. Então, é muito interessante essas coisas, porque a gente só vai entender e vai compreender isso se buscar o Evangelho. Se você não buscar, você não vai compreender e você vai acabar ficando. Tem tanta coisa que faz sentido, mas para isso precisa você aprender. Se você não aprender, como é que faz? A palavra de Deus está aqui para nos ensinar todos os dias. Não vale mais a pena ficar ouvindo pastor na internet, porque muitos ali, só dinheiro, mano. Só dinheiro, só fama. Tem pastores ali que você tem que tomar cuidado. Eu falo isso por experiência, muita experiência. E tem pessoas que dão até a vida por esses pastores. Tem coisas que faz sentido. Faz sentido você ouvir e aprender. Eu falo essas coisas porque antigamente eu ouvia muito pastor na internet. Mas você começa a ler a Bíblia. Você vê que certas coisas não estavam mais batendo com a Bíblia, né? Você vê que ele só quer dinheiro. Que ele só quer fama. Que ele só quer arrumar confusão. Hoje em dia, muitos pastores famosos, eles vão na internet aí, depravados. Lavam roupas sujas. A palavra de Deus não é isso, não. Eu creio que é um começo. É um começo para ela estar indo para Jesus. É um começo. Poderia ela estar em outro lugar. Se ela foi ali, é porque ela quer uma mudança. Não existe ninguém ir por ir. Sabe por que não existe? Porque quando Zaqueu escolheu Jesus, ele queria mudança. Quem era Zaqueu? Ladrão? Cobrador de impostos? Fazia isso porque trabalhava por homem das leis. Se você olhar o mundo hoje, olha o país que você vive, impostos cada vez mais todos os dias. Os governos aumentando os impostos. As pessoas ficando tristes, preocupadas, com raiva, com ódio, porque isso não acontecia. Então, a palavra de Deus de antes está começando a se cumprir hoje. A palavra de Deus de milhões de anos atrás, época de Zaqueu, está mostrando hoje o que está acontecendo no Brasil. Os cobradores de impostos aumentando cada vez mais impostos, absurdo, abusivos, porque eles não conseguem criar empregos, conseguem arrancar dinheiro de quem tem um comercinho, cobrando impostos cada vez mais e mais, inventando mais tipos de impostos. A palavra de Deus já falava isso milhões de anos atrás. E por que está acontecendo isso hoje? Para vocês verem, escolhas erradas faz isso. Mas ainda há uma diferença de Zaqueu e uma diferença do governo de hoje. Zaqueu, ele reconheceu que ele estava errado. Ele devolveu o que ele tinha pegado das pessoas, o que ele tinha deu para os pobres, e ainda ele se converteu, ele procurou a Cristo, ele procurou a Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Não importava o que as pessoas achavam, porque ali as pessoas falou assim, Zaqueu, procurando Jesus, aquele ladrão, xingava tudo quanto é nome, porque as pessoas fazem isso. Então, Zaqueu praticamente
ele estava pensando na salvação dele com Cristo. Ele não pensou no que as pessoas achavam, porque iriam xingar ele, iriam menosprezar, iriam. Isso é do homem. Mas ele não quis nem saber. As pessoas xingou Zaqueu ali, xingou até Jesus. Jesus vai na casa de um ladrão. Jesus, ele vai cear com aquele homem. Jesus deu atenção para um ladrão. As pessoas falam isso. Mas Jesus, qual é o maior propósito dele na terra? É salvar as pessoas que estão nesse caminho. Essa é a questão. Hoje, você vê o nosso presidente aí no Brasil. O que ele faz? Desagrada quem tá lá. Até mesmo quem tá longe dali. Ele usa a internet ali. Ele fala coisas desagradáveis porque ele não tem sabedoria. Ele não tem estudo. Ele não sabe o que tá falando. Ele não sabe. Ou sabe? Sabe sim. Sabe o que ele sabe? Porque ele quer a destruição do país. Ele quer ver o pessoal ali, o povo, praticamente na merda. Se é um governo que quer ver o país bem, o que ele faria? Seria como o Zaqueu. Zaqueu devolveu tudo. E o que ele tinha, repartiu. Um governo bom, ele dá continuidade a um governo anterior. Continuava o que estava bom. Porque todo mundo iria crescer. As empresas iam multiplicar. Só que as empresas, ela diminuiu. Porque impostos muito pesado. Não dá. Então aconteceu de diminuir as empresas, as pessoas ficar desempregadas, começar a aparecer coisas desagradáveis, porque as pessoas xingaram ele. As pessoas xingam ele. Colocaram ele na cadeia. Então, como que ele vai fazer o povo sofrer? Fazendo isso. Aumentando impostos, dando declarações tristes, porque o inimigo está dentro dele. O mal está com ele. Essa é uma verdade, é uma realidade. A maior raiva, o ódio, é de quem colocou ele na cadeia. Ele quer se vingar. A vingança faz a pessoa não crescer. O ódio faz a pessoa ficar estacionado ou até mesmo ir pro buraco. Aí está uma questão que as pessoas não pensam, não raciocinam, mas só pensa, ele é o pior presidente, ele é isso, ele é aquilo. Mas as pessoas também plantaram isso. Colocou ele ali. As pessoas falam que foi roubado. Pode até ser. Mas quantas pessoas votaram nele? Eu conheço milhões que votaram nele. Cristão mesmo. Conheço muitos que votaram nele. Amigos. Então, ele teve milhões de votos. O que está passando? As pessoas precisam aprender e precisam passar. Porque é nas lutas que as pessoas aprendem. Mentira! Sabe o que é mentira? Porque o povo já passou por isso quando tinha o Collor, roubou todo mundo e foram atrás dele. Ele teve voto. A Dilma faliu com o país, votaram nela novamente milhões de pessoas. Teve voto. Então, muitos não aprendem. Tem pessoas que aprendem e lá na frente vai desaprender de novo. Porque o ser humano, ele é falho. Tem o que aprende e o que não aprende. Aquele que aprende é o que vive o evangelho. Aquele que aprende é aquele que não vai cair de novo. Não acabei de ler aqui quase agora. Vamos ler de novo? A gente lê de novo. O que aprende é esse aqui, ó. Gálatas 5:1. Firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqueles que, novamente, com seus erros, voltaram de novo, é os escravos. Você entendeu? Como a palavra de Deus é verdadeira, se você caiu naquele erro, se você caiu naquele erro no passado, tá de novo caindo, é porque é burro. Cara, eu não caio no mesmo erro. Sem chance. Eu vi o que falhou uma vez, eu já nem confio mais.
você pode confiar em alguém que falhou que você? Me fala. É mais fácil tentar confiar em outra pessoa, dando oportunidade para outro comandar ali. Você entendeu? Cara, salvação é Jesus. Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17. É verdade. Deus usa esse versículo da palavra de Deus, maldito o homem que confia no próprio homem, é quando ele fala da força dele que ele faz sempre. Então Jesus ele foi abandonado pelos discípulos. É assim. Tem coisas que faz muito sentido. Faz sentido. As pessoas abandonaram Jesus ali. Os 12 discípulos abandonou Cristo porque eles dormiram. Jesus disse: fique em guarda. E quantas pessoas abandonam a Cristo? Quantas pessoas conhecem Cristo e rapidamente larga ele, deixa ele, faz que nem existiu? Quantas pessoas, milhões de pessoas, famosos cantores, é assim. Se Caim matou Abel, a origem, Caim mata Abel. O irmão mata irmão, porque subiu ali a inveja, a ruindade. O irmão que mata o irmão. Tudo começa na origem. Tudo é da origem. As filhas de Ló transou com seu próprio pai, por quê? Porque elas não tinham de sabedoria. Elas pensou, papai, só tem ele aqui, vai acabar a descendência dele, eu vou dar um filho para ele. As duas embebedou o pai para fazer isso. Você entendeu? E hoje também acontece isso. Só que sem precisar embebedar o pai. O pai que faz isso com o filho. Às vezes numa pedofilia. Às vezes numa maldade mesmo. Então as coisas de antes vêm à tona hoje. Cara, tudo que acontecia antes já acontece hoje. Só que hoje tá pior que antes. Hoje tá mais depravado que antes. Esse mundo é cruel. O mundo é cruel desde a origem. Adão e Eva. Ele tinha opção, ele tinha oportunidade, ele tinha chance de isso não acontecer. Mas aconteceu porque ele falhou com Deus. Além dele falhar com Deus, aí ele fala ainda: a mulher que tu me deste que fez isso. Não foi a mulher. Foi ele. Porque ele tinha a opção de negar. Não, se você comeu, é você e Deus, não é eu. Não ponho no seu rolo, não. Mas ele foi fraco, ele comeu também. Esse mundo é cruel. O mundo tá tão cruel. É tanta notícia de morte que você vê que você desacredita. Matam você por causa do seu celular, que é seu. Porque estão roubando. Matam você porque você olhou torto no farol, no trânsito. Matam você porque você não fez nada. Tão estressado, mata você porque tá estressado. Cara, o mundo hoje é tão mal, tão perverso, que tem de ficar pior, não melhor. Se você fala que o mundo vai ficar melhor, é mentira. A palavra fala do esfriamento mundial. Então, se falar que o mundo vai... Se tiver cristão pregando, se tiver pastor pregando que o mundo vai ficar melhor, é totalmente mentira. É mentira. Vai ficar pior cada vez mais. Essa é uma verdade. Ainda vai vir a guerra ainda. Ixi, vai vir tanta coisa ainda. Então, eu creio na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia. Tem cada youtuber aqui, tem cada pastor, tem cada missionário e missionária que são tão nojentos. Falam cada mentira que não está na Bíblia. Mas tem lá seus milhões de seguidores. Suas igrejas lotadas. Porque as pessoas querem acreditar no que ele fala, não no que está aqui dentro. Não abre a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem uma vida com Cristo. Então, é isso aí mesmo. Igreja cheia, lives também cheia de gente. É o que mais vai ter. Porque não querem ler, só querem pegar o cozido envenenado. Não tem uma passagem falando do cozido envenenado? Quando estava ali o empregado, né?
Ele pediu que uma outra pessoa fosse colher a comida para eles comer ali, que eles iam comer. Tava ali os discípulos, Jesus. Então, ele não tinha conhecimento do que ele estava colhendo. Ah, é uma fruta, é uma planta, dá para comer? Põe na panela e come. Imagina se não tivesse ali Jesus. Como que seria? Por falta de conhecimento, fizemos veneno, matamos todo mundo. Então, os pastores que pregam a mentira, que pregam o que ele acha, o que ele pensa, as pessoas que estão ali sentadas só ouvindo, estão só alimentando do cozido envenenado. É um passando pro outro. Isso é o certo. O que você acha tá errado. Aí começa uma discussão. Não, que o pastor que é famoso é um homem de Deus, ele falou isso, ele tá certo. Mas nem sequer abriu a Bíblia. E você que tá recebendo o cozido envenenado, não, é verdade. Ele é famoso, ele tá certo. E discute com o outro que lê a Bíblia. O orgulho. O eu sei demais. Porque todo domingo eu vou na igreja, mas não leio a Bíblia, não levo a Bíblia. Tudo que o pastor fala, tá falado, tá certo. Então, esse mundo hoje, ele é desse jeito. Qualquer coisa que você faz para Deus é você ganhar tempo. Pode as pessoas falar, ih, tá perdendo tempo. Mas ele nem imagina como você está sendo blindado. Você está sendo blindado em estar lendo a Bíblia, em estar falando do Evangelho. E Deus só batendo palma para você. Essa é a questão. Tá certo, a Bíblia é a melhor coisa. Eu tenho as minhas falhas. Não sou perfeito, mas eu tento fazer conforme a palavra de Deus. Se não está aqui, eu já nem coloco. Não, opa. Hoje essa live eu fiz, era sobre os milagres de Jesus. Aí apareceu um pessoal, eu comecei a falar uma outra coisa, mas perante a Bíblia. Nenhuma distorção, não. É o que está na Bíblia. Acabei de falar de Zaqueu, falei, mas falei um pouco do Brasil, dos governantes. Tem a ver, porque Zaqueu, ele era um governante, homens da lei, cobradores de impostos. E hoje no Brasil, você vê homens das leis aumentando os impostos. Faz sentido. Você encaixou, você enquadrou, deu ali uma conexão, bateu uma teoria muito boa, prática. E foi só isso. Então, faz sentido a palavra de Deus conforme o que você está falando. É bíblico, está acontecendo. Os nossos espelhos não é DVD de pregação, o nosso espelho é a Bíblia. É! A palavra de Deus é tão verdadeira, é tão viva que hoje você fala uma coisa. Amanhã você fala uma outra coisa, mas baseado nisso de hoje. É uma restauração. É novo, ele faz o novo. Jesus, ele renova. É o renovo. Deus, ele é renovador. É assim. Então Jesus, ele já nos mostrou ali no deserto, nos 40 dias. Ele venceu, ele anunciou que nem só de pão viverá o homem. Precisa desse alimento, a Bíblia Sagrada. E ainda ele fala, eu venci, mas ele há de voltar ainda. Ele vai voltar. O inimigo vai voltar e vai tentar várias vezes até você cair. É naquela pequena brechinha. Ele acaba com o teu casamento. Ele acaba com o teu relacionamento. Esses dias eu falei com uma menina de Deus. Ela falou assim, Dudu, mas eu tenho que acabar com a amizade dos solteiros? Não. A amizade sua com eles continua. Mas você não pode ficar frequentando aonde eles vão. Ela não gostou que eu disse isso. Não. É meus amigos. Eu tenho que fazer o que eles fazem quando eles me... Você entendeu como que as pessoas não agem de sabedoria? Solteiro não anda com casado. Casado não anda com solteiro. O que o solteiro faz, o casado não pode fazer. Cara, eu falei para um amigo meu, você vai na balada, você é cristão. Você vai todo final de semana para a igreja, você prega de Deus. Mas eu fui na balada, não bebi nada. Não, cristão não frequenta balada, mano, tá na Bíblia isso. Ali é pessoa fumando, bebendo, um passando a mão na outra. Cara, ficou nervoso comigo.
Ou você é de Deus, ou você não é. Você tem que ter escolhas, princípios. Entendeu? Os tempos de hoje, os cristãos querem ser moderno. Não dá pra ser moderno. Deus gosta de esporte. Deus quer que a gente faça esporte para nós não ficar engordando, para estar sempre saudável. Futebol é coisa de Deus. Tudo que é lúcido, é bom, é de Deus. Agora o que te leva para outro lado não é de Deus. Então, eu falei pra menina lá, se você continuar indo com os solteiros, o que vai acontecer? O seu casamento ele vai acabar uma hora. Uma hora vai acontecer algo indesejado, o seu marido vai ver e vai ficar com uma pulga da orelha. Você entendeu? Tem gente que não gosta de ouvir isso. Tem gente que tá casado, mas tá com o pensamento quando era solteiro. Mundão! Melhor que nem se case. Escolhi isso pra ela. Eu falei, ó, você tá com 28 anos, certo? A melhor idade pra casar é 26. Eu casei com 26. Eu vivi quando eu era solteiro. Tô casado, bem casado, graças a Deus. É uma maravilha, tenho família, tenho filhos. Então, é diferente uma cabeça de solteiro e de casado. Por quê? O solteiro não tem compromisso com nada. Hoje você vê muito casado sem compromisso com nada, saindo com o solteiro, indo viajar, deixando a mulher em casa com os filhos cuidando. E o que a mulher fala? Tem mulher que fala assim, meu marido precisa um tempo pra ele. Que mulher burra! Que mulher burra! Quando ele era solteiro, ele já teve o tempo para ele? Não teve? E agora casado, vai viajar, fica 5 dias fora, deixa a mulher sozinha com 4 filhos. O cara no bem bom se divertindo e ela apoiou isso. Ah, ele precisa de um tempo para ele. Então não casa, não faz filho. Porque quem faz filho, eu creio que os pais, as mães, ela já fala que ter família é difícil, é trabalhoso. E quando não é pai e mãe, é conhecido, é colega. Nossa, a família é um desgaste, dá trabalho, tem que cuidar, tem que educar, tem que tudo isso. A minha esposa mesmo, ela, meu Deus do céu, mano, eu tiro o chapéu porque ela é mãe e pai ao mesmo tempo. O que ela faz com meus filhos, eu não consigo. Eu tiro o chapéu. Não existe nesse mundo ninguém melhor que a minha esposa para ensinar, para educar. Não existe. O que ela faz é admirável. Então, se ela falar pra mim que eu tenho que ter um tempo pra mim, isso não existe. Vai viajar, depois você volta. Cara, hoje em dia tá desse jeito. Aí eu escuto também homem falando, mulher tem que ter um tempo pra ela. Aí a mulher pega e vai na balada. Pelo amor de Deus, eu conheci uma, foi na balada, começou a namorar na balada, ficar com os caras na balada, e o cara aceitou isso. Cara, como que o povo tá tão louco, tá alucinado, o povo tá desse jeito, depravado, que aceita até isso. Na balada, sua mulher com outro homem, e você aceitar isso. Cara, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Adultério puro na tua cara. Eu sou do modo palavra de Deus. Casado é com a tua esposa, vivendo o seu lar com os seus filhos. Casado não tem que ficar frequentando lugares onde o solteiro fica indo, não. Porque o português já nem é o mesmo. O que um solteiro fala e o que o casado fala. Então, aí tá a questão. Aqueles que querem seguir o evangelho, aqueles que querem seguir a Bíblia, os mandamentos, os que querem estar no livro da vida, os que querem ser salvos. Tem os que querem e tem os que não querem. Se você não quer, nem casa, mano. Nem casa. Pra você não destruir os seus filhos, pra você não destruir a seu lar, a sua esposa. Os seus filhos vão aprender com você o que você é. Se você é um safado, cafajeste, sem vergonha, os seus filhos vai ser igualzinho. É uma pura verdade, uma realidade. Porque isso eu já vi em muita gente. Às vezes você vê isso até mesmo na família. Você entendeu como essa é a questão? Tem gente que não aceita isso.
Graças a Deus, eu posso dizer, eu nunca traí minha esposa, nunca fiquei atrás de ninguém. Eu sei os meus caminhos, o que eu tenho que fazer. Eu tô de boa, graças a Deus. Eu quero ser salvo. Cara, eu nunca fui de balada, graças a Deus. Nunca gostei de balada. Sempre gostei de futebol, você pode dizer. Já fui fanático pelo São Paulo, ia pros estádios, mas balada, sem chance. Bebida, não gosto de cerveja, não gosto de pinga, não gosto de álcool, detesto. Não gosto de cigarro, não gosto de droga. Meu, tem coisas que a gente não é, antes de ser cristão, a gente não conhece a Cristo, mas não fazemos isso. Porque não gostamos, porque não queremos a destruição da vida. Tudo é escolhas. Eu creio. Quando você começa uma caminhada com Deus, a mudança, ela é radical, ela é. Mas quando você já tem um temor a Ele, e você conhece Ele, nossa! Vai ser uma maravilha a sua caminhada com Ele. Porque você já segue fazendo o que não pode fazer. Não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar, porque isso não é de Deus. Sinta-se alegre, feliz e abençoado, se você for desse jeito. Eu penso assim. Entendeu? Então, essa live, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, quem está na live assistindo. Vai para a igreja final de semana, continue no caminho de Deus, porque a igreja está ali para a gente aprender, nos fortalecer. Temos que ir por Cristo. Não é nem por pastor, não é por amigo, não é por ninguém. E vai aprender da sã doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se não for isso, já não tem nada a ver Deus, meu. Essa é uma verdade. A Bíblia, ela fala muito isso. Pai, Filho, Espírito Santo. Tem gente que não gosta de nem ouvir isso. Eu falo por experiência, né? Deus envia seu filho. Aí o seu filho morre. Ele retorna em espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Pronto. Tá aí. Os profetas da palavra de Deus, antes que Jesus viesse, já anunciava: virá um homem que batizará em espírito e em verdade. Virá um homem que esse realmente há de tirar o chapéu. Nem os profetas mesmo não gostavam que as pessoas se ajoelhassem para ele. Melhor que se ajoelhasse para um outro homem, que era Jesus. E nem Jesus gosta que se ajoelhe para ele. Porque ele fala que tem que se ajoelhar para o Pai. É um jogando para o outro, é? Porque ele sabe que existe lá em cima o soberano. Essa é uma questão de nós sabermos. Existe um soberano Deus. Que até o seu filho fala: é só Deus que sabe as coisas. Faça em nome de Deus. Tá aí a chave e a questão. Que possa estar sempre no caminho de Deus. Não importa o que aconteça. Porque Deus, Ele proverá, mano. Você pode estar em momentos difíceis, mas esteja com Deus. Porque a gente sabe que o choro, ele dura uma noite. E a alegria, ela vem ao amanhecer. As coisas que acontecem de triste é pra gente aprender e se fortalecer mais. E ficar mais firme e forte. Porque a recompensa, ela é dobrada, mano. Até os nossos próximos vídeos e as nossas próximas lives.